Bom dia, queridos. Que privilégio é estar aqui nesta manhã com vocês, podendo falar da pessoa principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos na casa do Pai. Eu estava lembrando esses dias, e a gente volta um pouquinho, né? Quando a gente já vai chegando a uma certa idade assim, a gente vai lembrando dos momentos que a gente teve com os nossos pais na nossa casa, né? Momentos em que a gente se reunia, podia conversar, tomava um cafezinho, trocava ideias, recebia muitas vezes o afago dos pais. E eu fiquei pensando, e agora na casa do nosso Pai Celestial? Aqui nós somos acolhidos, abençoados, nós somos salvos, nós somos curados, transformados. Enfim, tantas coisas acontecem quando nós estamos na casa do Pai. Quantos homens eu tenho aqui hoje pela manhã? Levanta a mão. Olha, tanto pais como aqueles que estão solteiros, que um dia vão ser pais também. Então eu gostaria de falar com vocês. Eu sempre falo com mulheres, eu sempre falo com casais, mas hoje eu gostaria de falar com homens. Vocês vão saber na ótica feminina como a gente vê. E tenho orado pelos homens, porque tenho sentido uma força maligna muito grande para destruir os homens. As mulheres parece que já está meio dominado. E a nossa oração continua firme, porque o intuito de Satanás, como sempre, é destruir, né? E quando a gente volta lá para Gênesis, a gente vê como Deus criou tudo perfeito, tudo maravilhoso, mas depois que entrou o pecado, virou tudo, né? Ficou tudo tão diferente. Então, ele faz questão realmente, a estratégia dele é de descaracterizar a família, descaracterizar a natureza, a criança, enfim, tudo que ele pode descaracterizar, ele tem feito isso. Por isso que nós precisamos orar e buscar ao Senhor, para que nós sejamos preservados e guardados para a glória do nome dele. Amém? Então, a minha palavra com vocês hoje pela manhã será paternidade e criação de Deus. Quero falar um pouquinho com vocês sobre paternidade. Tão bom quando a gente pode falar segundo o propósito de Deus, segundo nós fomos gerados, né? Aqui está a cobertura, que é o homem, aqui está a coluna, que é a mulher. Se não existe coluna, a cobertura cai. E toda a casa se perde, né? Porque os filhos são trabalhados aqui embaixo, junto com a mãe, né? Porque ela edifica. Então, se faltar cobertura, se faltar esta parte da coluna, vai desabar provavelmente a cobertura. Então, é importante, o papel de vocês é muito importante, mas muito importante. E Satanás tem trabalhado de uma maneira de desmoralizar o homem, enfraquecer o homem. E eu noto muitas vezes o perigo que eles estão correndo. Eu tive esses dias conversando com um moço ainda que me procurou e disse: pastora, tenho vivido um período muito difícil na minha vida, de problemas com a esposa, de luta. E ele disse: chegou um ponto eu não pude viver mais com ela. Por quê, meu filho? Não tem como sentar, conversar e, enfim, acertar as coisas. Eu acho que tudo num bom diálogo. Então, sempre um tem um pouco de razão, o outro também tem. Então, vamos conversar. Ele diz: não tem. Por quê? Ela bate a porta na minha cara, ela me empurra e disse: bate em mim. Bata em mim. Ele disse: não, eu não vou pôr a mão em você. Ela disse: tá bom, tem outro jeito. Ela foi na porta, meteu o braço, ficou com um hematoma e foi da parte dele abrindo um BO. Esse moço estava desesperado. O que fazer? Então, vocês estão notando, só do pouquinho que eu falei para vocês, da artimanha e do trabalho que Satanás tem feito. Ele enfraquece a mulher, muda a cabeça da mulher com engano, com mentira, como já fez lá do Éden. E agora, então, ele enfraquece o homem e destrói os filhos e destrói a família.
Então eu queria ler aqui, eu peguei para vocês um exemplo de um homem e quero mostrar para vocês que não importa a posição, não importa quem é, se é novo ou se já é mais idoso, mas quando Satanás quer atacar, ele ataca de toda maneira. Mas o que me encanta é que mesmo atacando, mas existe a promessa de Deus e o final é vitória. Então se você entrou aqui hoje sem esperança, triste, achando que já não tem mais jeito, que você perdeu toda a autoridade na sua casa, com os seus filhos, com sua esposa, ou então com os problemas que você tenha vivido, você acha que não há mais o que fazer, eu quero dizer para você que hoje Deus tem uma resposta para você, que você vai voltar para o lugar que Ele te colocou, como profeta, sacerdote e rei da sua casa. Amém? Então nós vamos para 1 Crônicas 17, 27, que diz assim: agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. É 1 Crônicas 17, 27. Essa aqui foi uma oração que o rei Davi fez. E ele, quando ele entrou no tabernáculo diante de Deus, ele começou a perguntar: quem sou eu? E muitas vezes a gente pergunta, né? Quem sou eu? Será mesmo que o Senhor está olhando para mim? Será que Ele está olhando para minhas deficiências, para os meus problemas, para as lutas que eu estou vivendo? Quem é minha família para que me tenhas trazido até aqui? Mas Ele conhece muito bem. Então, Ele sabia que nada passava desapercebido diante dos olhos do Senhor. Agora ele lembra que Deus tinha uma promessa para a sua família, como tem para a sua. Como tem para a sua. A partir do momento e do dia que você entregou a sua vida ao Senhor, Deus tem uma promessa para você e para a sua casa. Queira Satanás ou não queira, essa é a promessa que Ele deu para você. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Então por isso vai estar tudo bem? Não vai. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter confusão, vai ter dificuldade, mas eu vou dizer para você, você vai ganhar todas as batalhas, orando, pedindo e clamando, e Deus, o nosso Deus poderoso, vai responder para você todas as inquietudes do seu coração, como Ele fez com Davi. E agora então ele lembra que o Senhor tinha uma promessa para a sua família, e então ele sabe que o Senhor vai confirmar, porque uma vez abençoado, é abençoado para sempre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele vai cumprir. Então toda a palavra e toda a promessa que Deus fez um dia a nós, Ele confirmará em nossas vidas. Basta nós crermos e confiarmos nele. Ser abençoado por Deus significa receber dele honra, prosperidade, paz, abundância de bens e frutos. Então, hoje, eu escolhi inclusive essa palavra para falar com vocês, porque é o último domingo do mês de agosto. Então, ainda estamos no mês dos pais, né? E é um mês que muitos podem não valorizar, mas eu valorizei muito esse mês. Porque como é importante nós termos dentro de casa alguém que se responsabiliza pela família, que tem um trabalho tão importante, e como precisam de cobertura de oração. Então, queridos, a família tem sofrido muitos ataques. Vocês sabem disso, né? Tem sido golpeada de todos os lados. E estamos diante de uma sociedade que deseja alterar de todo modo a criação da família, tirar o original e colocar o que está na sua cabeça, segundo a ótica humana e pecaminosa. Então, por causa do pecado no ser humano, existem duas linhas de pensamento. A de Deus, né, é o original, criou homem, mulher, e agora criou a família, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a semelhança de Deus o criou. Agora tem a linha de pensamento nossa. Porque o homem pensa assim: Deus criou assim, mas eu também tenho o poder de criar de uma outra maneira.
e cria a sua maneira. E você sabe que tudo que a gente cria de acordo com a nossa mente, com a nossa maneira de pensar, dá tudo errado. Porque nós dependemos mesmo do Senhor. Por isso que Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, né? Quem o conhecerá? Diz a palavra de Deus. A dureza do coração humano impede a compreensão da vontade de Deus sobre o matrimônio. Então vamos resolver da maneira que nós achamos que tem que ser resolvido. Então o que acontece? Enfraquece o homem, empodera a mulher, e agora então os filhos não sabem a quem obedecer e ficam completamente perdidos. É a sociedade que nós temos visto. Verdade ou não? Alô, vocês estão aqui comigo? Né? É verdade. Então crianças abandonadas, famílias disfuncionais, a ruptura que tem acontecido nos casais, isso tem afetado a vida emocional e relacional das crianças, entre pais e filhos, deixando o caminho livre para conceitos e valores anticristãos. É o que tem acontecido. E Satanás vibra com isto. Como o pastor Hilbert estava falando aqui, né, desse moço que ele falou, que todos eles fossem assim, estava bom. Porque tem casal que você chama, que você fala, que você orienta, que você mostra as consequências que pode ter, fala, mas eu resolvi assim, e não quero mais ouvir a esse respeito. Então, quando um não quer, não tem jeito, né? E às vezes o outro lado sofre, fica triste, se sente abandonado, mas o outro lado acha que este é o correto e é o certo, e depois lá na frente vai ver a situação e o problema que ele criou. Então a paternidade não começou aqui na terra, a paternidade começou no céu, e antes da criação, né? Deus o Pai tendo ligação com Deus Filho, e os dois se comunicando junto com o Espírito Santo. Então Tiago diz assim, Tiago 1,18, por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós somos ali o principal para o Senhor, a obra-prima dele, a menina dos olhos dele. Por isso que tudo que Satanás puder fazer para descaracterizar a família, justamente aí é que ele vai trabalhar. Eu já tenho muitos anos de ministério. E vou dizer para vocês, o maior problema que muitas vezes nós encontramos está nas famílias. Uma dificuldade. E se você ainda fizer pé firme de que realmente você vai instruir os seus filhos, você vai caminhar segundo o propósito de Deus, aí o inferno se levanta. Aí é pior ainda. Então, queridos, toda a paternidade do universo se deriva de Deus. Foi Ele que criou o homem e mulher e cada um na sua função, né? Então, nós vemos isso, que o problema agora, muitas vezes, está sendo difícil desses jovens reconhecer a paternidade quando falam, nem me fala em pai. Não fala em pai para mim, né? Por quê? Porque foi justamente mostrado para esta criança um comportamento distorcido. Quantas crianças que não foram abusadas por seu pai? Quantas? Então, a imagem que ela tem de Deus é justamente de um abusador. Então, nós distorcemos por causa do pecado. E isso tem atingido a vida de tantas crianças. Que Deus tenha misericórdia, queridos. Por exemplo, qual é a imagem que nós fazemos do nosso pai? Vamos pensar aqui um pouquinho. Quando você pensa no seu pai, qual é a ideia que te vem na mente? Né? Alguns, ou de alegria, pai maravilhoso, né? Ou então um pai que fazia de tudo. Ou o pai que era muito bravo. Ou pai, mas você vai me dizer, eu tive muita dificuldade porque eu sou um homem iletrado, não sei muito bem, não conseguia demonstrar amor para os meus filhos, porque cada um tem a sua linguagem de amor. Então, eu não conseguia, e agora? Mas eu quero dizer para você, não é pelo que você fala que você vai marcar a vida dos seus filhos, é pelo que você faz. Pelo que você faz. Eu tive um pai, e muitos de vocês conheceram,
Papai era um homem que não era um homem de colocar filho no colo, de fazer afago. Isso quem fazia é a mamãe. Papai não era assim. Ele era um homem mais quieto, calado, dentro de casa. Só que a postura dele marcou muito a minha vida e a dos meus irmãos. Um homem correto, honesto, nunca deixou faltar nada em casa, leal aos seus amigos, um homem temente a Deus, e a maneira como ele tratava a minha mãe. Eu sempre pensava assim, eu quero casar com um homem como o meu pai trata a minha mãe. Era o quadro que eu tinha. E graças a Deus casei. Só que o meu ainda é mais melado, né? Que meu pai não era assim. Mas o meu é de abraço, beijo e cheiro. Não passa um pouquinho ali perto se não passar um abraço, um beijo e um cheiro. Né? Mas assim, de atenção, de dar o que tinha de melhor para a sua esposa. Então, e tudo isso a gente leva de exemplo para o nosso lar e para a nossa casa. Infelizmente, acontece exatamente isso. Tudo que a gente aprendeu lá, a gente leva para a nossa casa. E parece que o que mais marca é o negativo. Daqui a pouco você vai se ver repetindo tudo aquilo que o seu pai fazia. Ou para sua mãe, ou para os filhos. Você fala, puxa vida, tanto que eu abominava isso que meu pai fazia e eu estou fazendo igualzinho. E vice-versa, a mulher a mesma coisa. Né? Parece que marca aquilo na vida da gente. Então, queridos, nós vemos o seguinte. Hoje nós vamos falar de alguém que quando a gente vê a vida dele, um homem, um rei, o melhor rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, um homem que você olhando assim, perfeito, guerreiro, um homem de Deus, mas nós vamos ver a sua fragilidade. Como pai, ele foi omisso e ele reconheceu isso, ele reconheceu. Então nós vamos falar do grande rei de Israel, Davi, que falhou como pai, mas cuidou muito bem do seu reino. E sabe o que me encanta nas Escrituras? É que ela não encobre de maneira nenhuma os problemas e tragédias que os homens de Deus viveram no seu lar. Porque às vezes a gente quer perfeição, não é não? Ah, não. Ninguém pode saber disso. Muitas vezes eu falei para os meus filhos em casa, nunca tenham a sua vida encoberta. O que aconteceu, aconteceu e acabou. É Deus que vai tomar conta, é Deus que vai colocar as suas mãos e nós vamos confiar na fidelidade dele. Porque eu tinha convicção e certeza da promessa que Deus tinha para minha casa. E disso nós não podemos abrir mão, nem eu e nem vocês. Então nós vamos ver aqui como é que foi Davi. Davi, o grande problema ali que aconteceu com Davi é que ele teve uma infância, né? Não querendo transferir, mas só para que vocês vejam como essas coisas marcam e a gente tem que tomar cuidado como é que a gente trata os filhos. Davi teve uma infância assim de rejeição. Rejeição pelo pai, rejeição pelos irmãos. Tanto é prova disso que quando Samuel chegou na casa de Jessé para ungir, ele não estava lá. A mesa estava posta, todos os filhos estavam ali, mas Davi estava cuidando das ovelhas lá no campo. O pai nem chamou. Ele estava lá. E quando foi passando um por um, e o primeiro foi Eliabe, altão, bonitão, né? E eu creio que, talvez, isso é coisa da minha cabeça, viu gente, tá? Talvez quando Jessé olhou para ele, lembrou de Saul, que era um homem que chamava atenção e que era bonito, ele falou, vai ver que é ele que vai ser escolhido. E passou um Eliabe, esse, aquele, aqui, nada. Ele falou, escuta, peraí, não tem mais algum filho aqui? Não tem? Tem um que está lá, pequenininho, está lá, tomando conta das ovelhas. Chama ele. E ele veio. E ali estava o homem segundo o coração de Deus. E ali estava o grande rei de Israel que o Senhor iria fazer. Foi ungido rei, mas ele sofreu tudo isso. Quando ele foi, lá os irmãos estavam guerreando, o pai falou, você vai lá e vai levar comida para eles. Ele foi lá, ele serviu de chacota. Quando ele disse assim, enfrentar Golias, olha, todo mundo está olhando o que esse homem está fazendo aqui e ninguém toma uma providência, eu vou.
Falou, isso é brincadeira. Você é moleque, volta para casa. O que você está fazendo aqui? Então, sempre ele teve uma palavra assim sempre para baixo. Nem que alguém que chegasse e dissesse, não, isso mesmo, puxa, que bom a tua coragem, como você é corajoso. Não, não tinha isso, né? Então, alguns historiadores, inclusive, dizem, não está escrito aqui. Alguns historiadores, quando a gente estuda sobre a vida de Davi, diz o seguinte, que Davi foi gerado num encontro furtivo que Jessé teve. E talvez por isso ele tivesse transferido isso para o filho, ele desprezava tanto os irmãos como ele desprezava. E ele diz lá no Salmo 51 que em pecado ele foi gerado, né? Iniquidade a mãe deu à luz. Ora, gerar um filho não é pecado. Concorda? Então, alguma coisa errada, a Bíblia não é clara, isso são estudos que fazem, mas alguma coisa aconteceu, porque geralmente o filho caçula é o filho que é mais protegido. Verdade ou não? É verdade, né? Eu tenho filho caçula, eu sei disso. Os irmãos protegem, a gente protege, não quer saber que passe problema nenhum. Por quê? Porque dá a impressão que é o nosso bebê, né? A gente parece que não quer que cresça, mas não podemos continuar assim. Então, veja bem, assim estava a vida de Davi. E ele foi tocar a vida dele. Só que algumas marcas ficaram ali. E o primeiro ponto aqui é que Davi tinha um sonho de construir a casa do Senhor e ter sua família abençoada. Tinha um sonho, assim como você tem um sonho. Se eu fosse perguntar aqui para os homens, o sonho, eu quero de construir uma casa, de ter meu negócio próprio, de trabalhar agora independente de uma firma. Não, eu quero agora viver a minha vida, eu tenho um sonho. Trocar o meu automóvel, comprar um sítio, enfim, sempre tem um sonho. Davi tinha de construir a casa do Senhor. E lá em 1 de Crônicas, no capítulo 17, diz assim, o rei Davi já morava em seu palácio. Quando certo dia disse o profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança permanece numa simples tenda, que lhe incomodava ele. Natã respondeu a Davi, faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Ele ficou feliz da vida, né? Mas naquela mesma noite, Deus falou com Natã e falou, vai lá, fala com ele. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. E depois lá no versículo 7 diz assim, agora pois, diga ao meu servo Davi, que o Senhor tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel. Sempre estive com você, por onde você andou. Se ele foi abandonado pelo pai, se ele foi colocado de lado pelo pai, desprezado, Deus sempre andou com ele, porque Deus não abandona ninguém. Ninguém. E no versículo 11 diz assim, olha, quando a sua vida, Deus falando ao Davi, chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. E ele vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, nem retirarei como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Foi a promessa que Deus deu para Davi. Ele lá com um sonho na cabeça, querendo construir, Deus disse para ele, peraí, não é você, é o seu filho, mostrando para ele que Deus ia fazer uma dinastia na vida dele. Que ele não seria sozinho, não é que ele agora, já talvez de certa idade, que ele fosse agora morrer, e agora não teria mais ninguém. Não, peraí, não é você, é seu filho, porque essa dinastia vai continuar. E assim Davi então conversa com o profeta Natã, e ele entendeu, e lá depois é a oração que ele faz, no versículo 16 e 17, que ele diz assim, então ele entrou no tabernáculo, e assentou-se diante do Senhor, e orou e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E o que é da minha família, para que trouxesse a esse ponto?
E como se isto não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família do teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, o Senhor Deus. Deus tem tratado você com muita importância. Não importa de que família que você veio, da onde que você veio, mas eu fui até, pastora Sueli, fruto de uma situação assim que nem sei quem era meu pai ou quem era minha mãe, não importa, porque Deus estava olhando para você, e Ele tem uma dinastia para você, não vai parar na sua vida. Todo o entendimento que você teve, ainda que você diga, o meu filho não quer saber, a minha filha não quer saber da palavra de Deus, eles estão completamente distantes, não desista. Não desista, porque Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Glória ao Senhor por isso, queridos. Glória ao Senhor. Ele vai cumprir a palavra que Ele prometeu para você. E agora então, em oração, Davi reconhece a sua insignificância, mas reconhece a grandiosidade de Deus, encontra coragem na promessa do Senhor para pedir que sua bondade e misericórdia estivesse todos os dias na sua família. Ah, como esse versículo falou comigo há uns anos atrás, de lutas que eu passei, porque vocês me olham aqui e pensam, está tudo bom, hein? Tudo redondinho, não tem problema, muito, que se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, todos os dias clamando por Ele, eu não sei se eu estaria aqui. Mas era essa palavra que Ele me deu, né? Que a misericórdia e a bondade dEle estaria todos os dias. E ainda que eu não estivesse vendo agora aqui com os meus olhos as coisas que Ele iria fazer, não importa, mas Ele é um Deus fiel e Ele cumpre a sua palavra. Davi sabia que tinha errado, falhado como pai, mas ele confiava na bondade de Deus. E o mesmo se repete conosco. Quantas vezes nós, como pais e mães, somos omissos, negligentes, né? Ou erramos tanto, mas o Senhor está vendo a nossa atitude, o nosso coração. E a bênção não é só para nós, mas a bênção é para nossa casa. E Salmo 89, 29 diz assim: farei durar para sempre a sua descendência. Pensa nesta palavra, repita comigo agora: farei durar para sempre a sua descendência. Não está tudo perdido, não. Não está tudo perdido. Se você entrou aqui hoje pensando que está perdido, pelo contrário, você vai sair daqui sabendo que Deus tem uma palavra para você. E o Senhor lá em João 15, 7 diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pede, bate e você vai receber. Assim como a bênção não parou em Davi e continuou sobre sua descendência, da mesma forma vai acontecer conosco. Porque Ele tem aliança, Ele tem graça e Ele tem bênção para a nossa vida. Segundo ponto aqui, Davi teve muitas lutas na família. A gente acha que não, né? Que só a gente que teve luta. Olha as lutas que Davi teve. Para construir uma família, realmente não é fácil, né? É muito complicado, é muito difícil, leva tempo, nós temos que investir também, trabalhar, enfim. Quando avaliamos nosso papel como pais e mães, nós vemos que temos falhas. Somos muitas vezes negligentes, temos falta de atenção, pouca aplicação da palavra de Deus na vida dos nossos filhos, entre outras coisas. Mas Deus tem misericórdia de nós, pois conhece as nossas limitações e sabe quem somos. Davi também tinha consciência disso, tanto que em 2 Samuel 23, ele declara assim: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois a minha salvação e em todo o meu prazer está nele. Ele confiava plenamente no Senhor. E ainda tem uma outra tradução na versão King James que diz assim, essa eu gostei mais ainda, que diz assim: ele tem uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos, quer dizer, em todas as áreas da minha vida é firmada essa aliança, sem dúvida, me conduzirá ao sucesso em tudo e me proporcionará a todos os desejos do meu coração.
Que bênção, crer na palavra de Deus. Você não vibra com a palavra de Deus? E eu não sei viver sem isso aqui. Eu gosto muito de ler, leio muitos livros, mas eu vou dizer para você, eu não troco de jeito nenhum pela palavra de Deus. Porque ela é viva e eficaz. Ela penetra nas juntas e medulas. É um livro atualíssimo. Passou séculos e ela continua cada dia mais atual para nós. Então Davi, ainda que a minha casa não esteja tal, porque ele lembrou dos momentos sombrios que ele viveu com Tamar e Aminon, o caso de abuso e incesto entre seus filhos, que está lá em 2 Samuel 13, né? O próprio irmão aproveitando da própria irmã, aquela confusão, mas sabe o que ele fez? Ele foi omisso, ele não repreendeu, ficou quietinho, não caiu muito bem, mas ele ficou quieto, e ainda quando o filho começou a mentir que estava doente, ainda ele foi lá e protegeu. Muitas vezes, quando os nossos filhos pecam, nós passamos por cima, passa a mão na cabeça, e depois nós vamos colher lá na frente. Lá na frente. Absalão e Aminon, o que aconteceu? Absalão ficou com tanta raiva de ver o pai omisso naquela situação, 2 anos depois ele mandou matar Aminon, mandou matar, de raiva. Então agora vem outro problema, um abismo chamando outro abismo. E Absalão entra numa rebeldia tremenda contra seu pai, querendo tomar o governo do seu pai, o reinado dele, que o próprio Davi teve que fugir. Mas o fim de Absalão foi terrível, porque ele morreu. Porque honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem sobre a terra. Não importa quem são, mas nós temos que honrar nosso pai e a nossa mãe. Então, queridos, ignorar o pecado acarreta um sofrimento maior do que se nós tivéssemos tratado imediatamente. Não seja omisso. Ah, não, mas isso é chato. Ficar toda vez pegando no pé de filho. Não. Quando você notar que as coisas não estão bem, vem cá, meu filho, vamos conversar. Você pode falar toda a verdade em amor. Não precisa ser no tapa, no grito, na briga. Não. Mas você vai chamar e vai dizer, isto aqui não é bom. Eu continuo fazendo isso com meus filhos até hoje. Até hoje. Gostem ou não gostem. Mas às vezes eu chamo eles e digo, filho, filha, isso aqui não está bom. Cuidado aqui. Veja isso aqui. Esse problema aqui. E eles me agradecem. Mãe, os anos de vida a mais contam, né? Eles falam para mim. E é verdade. Então, Davi teve muitas angústias. A gente vê pelo clamor, quando ele fala clamando a Deus, responde-me quando eu clamo, Senhor. Lá no Salmo 4:1. Porque ele estava angustiado. Ele enfrentou mentiras e difamações. Ele enfrentou momentos difíceis, como nós diariamente, no nosso serviço, aí fora, com pessoas, dentro de casa. Então, contudo, ele confiou no Senhor. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mesmo passando essas situações tão difíceis, Davi olhava e se apegava às promessas de Deus. O Salmo 94, ele diz assim, quando a ansiedade já me dominava o íntimo, o teu consolo trouxe alívio para a minha alma. Quantas vezes nós provamos isso, queridos? Terceiro aqui, a resposta de Deus para Davi. Tempo de angústia, de aflição. Ele falou, peraí, eu prometi para você, e lá no Salmo 89, de 30 a 34, ele diz assim, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer os meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites. Mas não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança e nem modificarei as promessas dos meus lábios. Não, por isso você fica tranquilo. Eu vou corrigir, eu vou trazer. E às vezes a correção dos filhos, a gente sofre junto, não é verdade? Até diz assim, puxa, poderia ser comigo, não gostaria que fosse com ele ou com ela. Mas o Senhor diz, não é com ele, é com ela, que eu vou corrigir. Mas tem uma coisa, eu não vou me afastar o meu amor dele. E não vou destruir a fidelidade que eu tenho com ele. Não vou quebrar a minha aliança. E mesmo porque não modificarei a promessa que saiu dos meus lábios. É para você. É para você.
que tem um filho distante, que tem a filha distante, que não quer saber, o neto, a neta distante, que não quer mais saber. Não quer mais saber. Não quero. O mundo invadiu a cabeça de uma tal maneira, as coisas malignas que entraram, e nós achamos que realmente está perdido. Não está. Eu tenho orado pelos meus netos, todos. Tem uma parte firme, convicto, já até definido para ministério. Mas tem uma turminha assim, meio cá, meio lá. E eu disse para esses dias para o Beto, eu disse para ele, às vezes ele fica de cabeça baixa, triste. Eu falo, eu não fico triste, nem cabeça baixa, porque o que o Senhor prometeu, Ele vai fazer. Nenhum vai se perder. Ninguém vai se perder, porque é promessa dEle. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz deles será abundante. Glória ao Senhor para isso. Não importa se cair em pecado, não importa nada. Todos. A palavra é para todos. E essa promessa é para você, para mim, para todos nós que cremos e temos uma aliança com o Senhor. E assim o Senhor cumpriu essa aliança na vida de Davi. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes quando nós temos uma preocupação, nós desviamos o foco daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tiramos Ele do lugar e colocamos dúvidas e mentiras no nosso coração. Todas as promessas do Senhor, tudo o que Ele prometeu, Ele vai fazer. E Ele vai cumprir. Basta nos mandamentos fiéis, obedecendo os seus mandamentos e seus princípios, sermos fiéis a Ele. Então, 2 de Coríntios 1:20 diz assim: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Nele está o sim e o amém. Se Ele prometeu a você, se você tem uma promessa de Deus para a sua vida, para a vida da sua casa, com seus filhos, não desista, porque no tempo dEle, na hora dEle, você vai ver, os teus olhos virão, e Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele disse a respeito da sua casa. Mesmo que Satanás esteja dizendo para você, tudo que ela está falando é mentira. Não é, porque é a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. Então, tudo que eu falei aqui hoje para vocês é a palavra de Deus. Minha palavra, fora. Mas a palavra de Deus, essa permanece para sempre. Então, eu quero orar por vocês hoje. Eu quero orar pelos homens. Dizer para vocês que vocês são fortes e valorosos. Que vocês foram escolhidos por Deus para assumir a responsabilidade de um casamento. Assumir a paternidade. Olha que bênção, como você é escolhido pelo Senhor, foi escolhido ali a dedo, tinha tantos, olha, mas escolheu você e te deu um presente que é a sua esposa. Ela é aquela que vai estar edificando a sua casa, porque não adianta a gente querer edificar sozinha, nós temos que ter a palavra e o apoio do marido, não tem jeito, ele é a cobertura, queira ou não. Às vezes a mulherada fala, nossa, Sueli, você ainda creio nisso? Creio, porque essa é a verdade, o resto tudo mentira, agora eu creio na verdade. Então, se não tiver a cobertura, não tem jeito. Pode se bater, pode fazer o que quiser, pode dizer que é importante, que agora eu vou ser mais, eu estou trabalhando, eu sou mais. É mais porcaria nenhuma. Ainda está acreditando na mentira do diabo. E está semeando e vai colher desgraça. Então, queridos, eu quero orar por você. Eu gostaria que nesse momento, os pais, os homens, ficassem em pé. Também você que está aqui, que é homem, ainda não é pai, não importa, pode ficar em pé. E eu quero orar por vocês. Pedir que a graça do nosso Pai esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que vocês sejam homens de honra. Que amem a sua esposa. Que sejam pais dedicados, que dê tempo para os seus filhos. Que seja um homem de negócios abençoado. Que tome decisões corretas. Fuja da pornografia. Fuja da imundícia. Fuja da mulher estranha que se aproxima para destruir a sua casa. Seja um homem forte e não temas. E a palavra que o Senhor dá para você nesta manhã é a de Josué 1:9, que diz assim:
Não fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Guarde esse texto para você. O Senhor vai estar com você aonde você quer andar. E toda esta aparência que Satanás está dando para você, de desgraça, de miséria, você é fraco, você não serve para nada, você é uma negação como pai, como marido, não entre na conversa dele, porque quem tem tudo escrito a respeito da sua vida é o Senhor. E Ele não diz isso para você. Ele diz: ser forte e corajoso, eu estou com você por onde quer que você ande. Põe as duas mãos sobre o seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro agora pelos meus irmãos que estão aqui, muitos em conflitos, em luta, em dificuldades, Senhor, se achando menos, Pai, diante de um mundo que nós estamos vivendo de mentiras, para descaracterizar a família, o homem, a mulher, os filhos. Mas nós continuamos crendo na Tua palavra, crendo, Senhor, naquilo tudo que o Senhor falou. E agora eu oro, Senhor, por cada um deles, que eles saiam daqui revestidos do Teu poder, da Tua autoridade, firmes, convictos. E se porventura algum deles está passando por problemas nos negócios, Senhor, que sejam esses resolvidos, porque o Senhor vai à frente deles. Se por acaso é um problema conjugal, o Senhor também está no meio, porque um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Senhor, e se for com os filhos, Pai, confirma no coração deles que todos eles serão discípulos do Senhor. E se, Senhor, eles estão com algum problema com pornografia, com alguma obra de encantamento, isso seja repreendido, quebrado e anulado no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Pai querido, que eles sejam homens fortes, homens abençoados, homens valorosos, e que Teu Espírito repouse sobre eles, Pai. Eu desejo isso para eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que sejam eles abençoados, porque aquilo que o Senhor abençoou é abençoado para sempre. Em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém. Deus abençoe vocês.